Então a gente vai falar do acidente vascular cerebral, que é conhecido popularmente como AVC, mas popularmente conhecido como? Tá? Então, popularmente conhecido como derrame. Gente, o AVC é a segunda doença de principal causa de morte no Brasil. Tá? Por ano ele mata 100 mil pessoas aqui no Brasil, o AVC. Tá? Igual esse ator mesmo aí, o Louro José, teve o AVC, tchau. Né? Então, ator não, né? Ele era o fantoche, mas aí depois só que a gente descobriu que ele era, na verdade, né? Agora. Então, é a segunda doença ali que mais mata no Brasil. 100 mil pessoas por ano morrem por conta do acidente vascular cerebral. É por causa de estresse? Sim, o estresse é um fator de risco, Nath. Tá? Então, o que acontece? Ó, o que acontece? Ele gente, eu vou ter que deixar aqui, senão a professora não consegue. Pessoal, vamos lá. Então, o que acontece? Tem uma perda súbita aí da função do cérebro e ocorre, gente, o entupimento ou o rompimento ou o rompimento da artéria. Então, a gente tem dois tipos de AVC. Tem o AVC isquêmico e temos o AVC hemorrágico. Tá? Isquêmico e hemorrágico. Tá? Então, há esse entupimento ou rompimento. Então, assim, o AVC que tem essa obstrução da artéria, e daí o sangue não irriga para o cérebro, que daí tem ali o entupimento, é o AVC isquêmico. Tá? Então, quando há o entupimento, ele é o AVC isquêmico. E quando há o rompimento da artéria, é o AVC hemorrágico. Tá? Alguns fatores de risco, gente, ali para o AVC, igual a Nath falou, né? Estresse. É um fator de risco para você ter um acidente vascular cerebral. Tá? Então, por quê? A nossa circulação sanguínea é normal, então ela vai para o cérebro, volta para o corpo. Quando eu tenho AVC, forma um coágulo, tá? Então, ou ele rompe ou ele entope. Aí não tem a passagem do sangue, tá? Então, o sangue ele não chega no nosso cérebro. Então, ele pode ser o isquêmico e pode ser o hemorrágico. Alguns fatores de risco. A gente tem a hipertensão arterial. Nós temos o diabetes. Temos doenças reumatológicas. A trombose. A arritmia cardíaca. Quem tem colesterol elevado. Quem fuma muito, tabagismo. Sedentarismo, que é a gente não fazer nenhum tipo de atividade física, tá? E o consumo de álcool. Então, todos esses são fatores para eu ter o AVC, tá? Fatores de risco aí para eu desenvolver o AVC. Por idade também. Por idade também. O meu avô morreu por causa disso. E, tipo, ele fazia um monte de coisa, não tinha nada disso aqui. E ele morreu. E quantos anos ele tinha? Ele ia fazer 90. Ah, eu não lembro, mas eu sei que ele estava com uma idade bem avançada, assim. E podem colocar também o estresse aí de fator de risco para o AVC, tá, gente? Sim, a idade também leva muito em consideração. Há pessoas que são saudáveis, comem bem, né? Tem uma alimentação saudável, pratica exercício físico e de repente, AVC. Ele tá no banheiro. Nossa. Faz tempo. Alguns sintomas que a pessoa tem ali quando ela vai ter o AVC. Ela tem formigamento no braço, né? Um pouco de formigamento na face, ela começa a entortar a face, né? Entorta os músculos do braço, ali das pernas, vai
enrijecendo, daí a pessoa pode ficar com sequelas quando ela tem o AVC, ou ela pode vir a óbito na hora ali do AVC, tá? Fala enrolada, né? Fala enrolada também. Meu marido estava trabalhando, ele chegou, estava atravessando o café. Ele falou não enrolar. Ele chegou em casa e falou assim, você bebeu alguma coisa? Não, não bebi, você está estranho. Daí, eu falei, nossa, vamos no postinho então, vamos ver, para ver a pressão, né? Ele ia tomar banho, ele falou, não, vamos lá direto. Daí ele pegou o carro, foi querendo assim o carro, foi torto. Eu peguei o volante, fui sair, eu nem sabia que Deus ali, tá? Levei no postinho, chegou lá, já fui falando pra mamãe, ele tá tendo, acho que o momento AVC, alguma coisa. Tá adormecendo. Você fez certinho, porque a primeira coisa que a gente faz não é chamar o SAMU, por a pessoa e levar ela para emergência na hora. Direto. Tá com a pressão dele? Quanto? 20, 22. Nossa. É de lá, já foi. 20, 22. De lá já pode falar. Lá estava bem. Já foi cortando, tadinho. Você pegou ele correndo. Tava vacinando. Então, alguns sintomas, né? Dificuldade de movimentar o rosto, né? Enrola a língua, dificuldade de falar, dificuldade de mover os braços adequadamente, formigamento, a face começa a ficar entortando, né? De um lado. Aí assim, o AVC ele vai comprometer, pode comprometer o lado direito e pode comprometer o lado esquerdo, tá? Na parte da visão, eu posso ficar sem a visão do lado esquerdo ou do lado direito. E eu posso ficar sem, vamos supor, 50% da visão no lado direito e 50% no esquerdo. Então eu posso ou perder a visão, não nos dois olhos, na parte em que eu tenho AVC, ou perder parte da visão nos dois olhos, tá? Dificuldade na fala, perda da visão de um olho ou parte de ambos os olhos, conforme eu falei, falta de força nas pernas. Então, geralmente, a pessoa que está tendo AVC, ela já cai ali, né? E ela tem dificuldade de falar o que está acontecendo ali com ela, tá? Ele ficou? Ele fez terapia, né? Fez terapia, mas aí ele parou no meio, não quis continuar mais, eu vim de casa com ele. Mas o pé dele ficou torto? Ele trabalha. E o braço, não tem? O braço tá assim, fica dormente, né? Assim, mas não tem força mais. Não, mas o braço dele ficou torto ou não? Só o o pé? braço só tem força. Não tem força. Quando eu fiquei sem andar e descansar também, que tinha dado derrame. Aí, com os exames, eu falei, não é isso, é isso aqui. É esclerose múltipla. Então, dependendo da duração do AVC, né, extensão, localização do AVC, os sintomas e sequelas podem ser leves e podem ser graves, né? A gente vê pessoas que têm uma sequela grave de AVC, que o que? Ela não volta a falar normal, ela fica sempre com aquela língua enrolada, né? Ela tem ali o braço fica torto, o pé, né? Ela anda até arrastando assim, pé. Então isso é uma sequela grave que o AVC pode dar na pessoa. Puxada de um lado, sabe? O braço e a perna. Ela não Fica tem só de um lado do corpo. Mas diz que as pessoas mais jovens, assim, matam, né? E as pessoas que têm mais idade já Deixa sequela, né? O meu marido, eu tenho É melhor você sequela, né? Se deixar ser. Gente, se deixar feia normal, né? Ó, então em situações de maior gravidade, geralmente ocorre uma perda da capacidade funcional, cognitiva e social do paciente, sendo natural que o mesmo desenvolva transtornos psicológicos após o acontecido. Então a gente tem um percentual ali de 10 e 35% das pessoas que têm o AVC, elas desenvolvem a depressão. Por quê? Elas ficam dependentes de outra pessoa por conta do AVC. Então ela tem aí esse quadro depressivo por não ter mais autonomia, por não ter mais dependência, por ela não ser, né, dentro ali do normal. Então ela desenvolve um quadro de depressão, tá? De 10 a 35% das pessoas que têm AVC desenvolvem a depressão, tá? Deixa eu passar aqui um vídeo do Drauzio Varela explicando um pouquinho mais sobre o AVC, tá? Ó.
Dr. Drauzio Varela traz agora um alerta importante sobre a segunda doença que mais mata no Brasil, o AVC, o acidente vascular cerebral. A semana foi de conscientização sobre as formas de se prevenir desse mal. O Fantástico acompanhou a rotina na emergência de um hospital público especializado em atender casos de AVC e mostra como novas tecnologias estão ajudando a salvar a vida de mais pacientes. Cada minuto importa. No Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a equipe da neurologia está a postos 24 horas por dia, preparada para receber mais um caso da doença que vai atingir 1 em cada 4 brasileiros, o AVC. Uma doença que o povo chama de derrame cerebral, nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral, o AVC. Olha, Drauzio, o AVC ele é uma doença nas artérias do cérebro. Em 80% dos casos é o que acontece que a gente chama de AVC isquêmico. É quando, num determinado ponto da artéria, o sangue engrossa e forma um coágulo que provoca uma obstrução, um entupimento. Os outros 20% que a gente chama de AVC hemorrágico. É quando a artéria se rompe e provoca sangramento no cérebro. Os sinais de alerta do AVC surgem de repente, de uma hora para outra. Formigamento e fraqueza de um lado só do corpo, desvio que entorta a boca, dificuldade para falar, para escutar e entender o que se fala, dificuldade para enxergar, para andar, tonturas e às vezes uma dor de cabeça explosiva diferente de qualquer outra. Se você estiver diante de uma pessoa com um ou mais desses sintomas, não perca tempo, é uma emergência. Não coloque a pessoa para descansar ou dormir, não dê remédios, não fique esperando os sintomas passarem. Ligue imediatamente para o 192. O SAMU vai levar o paciente o mais rapidamente possível para um hospital que tem um aparelho de tomografia, fundamental para fazer o diagnóstico. O BIP avisa que um paciente está a caminho. Neurologia? Ele já está vindo? Meia hora, tá bom. A ligação do serviço de emergência dá início a uma corrida contra o tempo. É Paulo Henrique Machado. Não está conseguindo conversar, não está conseguindo entender e tem a paralisia de um dos lados. O médico sai à procura de um leito. Como a equipe de Fórmula 1 se prepara para receber o piloto, a gente se prepara para receber o paciente. A ambulância chega. Paulo tem 76 anos. Começou a passar mal enquanto fazia compras. Ele é levado diretamente para a sala de tomografia. O senhor consegue passar sozinho, seu Paulo? O tratamento do AVC isquêmico é bem diferente do AVC hemorrágico, mas os sintomas são muito parecidos. E a única maneira da gente diferenciar um do outro é fazendo um exame de tomografia. A tomografia dele não tem sangramento, tomografia benigna. O Dr. Frederico dá o resultado para a esposa do Paulo. Não é o sangramento, que é hemorrágico, era o isquêmico, que é quando falta sangue. E provavelmente tinha um coágulo que fugiu pelos vasos e daí ocluiu uma artéria dentro do cérebro. Como o entupimento é pequeno, Paulo vai passar por uma trombólise, tratamento em que o paciente recebe na veia um medicamento que vai dissolver o coágulo na artéria do cérebro. Em pouco mais de 20 minutos, Paulo deu entrada no hospital, foi diagnosticado e tratado, apenas 1h30 depois dos primeiros sintomas do AVC. Quanto mais rápido o paciente chegar, maior a chance dele ser tratado e ficar sem sequelas. Se ele não chegar rápido, ele pode ficar pro resto da vida com um lado do corpo paralisado, com a boca torta, pode ficar o resto da vida sem conseguir falar. Mas nem todo mundo consegue chegar depressa. Alô? Pode passar um caso? Pode. O Antônio Carlos Marques, 65 anos. Mas quanto tempo para chegar mais ou menos o tempo de estudo? 15 minutos. 15 minutos, né? Tá bom então, valeu, obrigado. E aí, Otávio, qual é o
Doutor, o seu Antônio tem 65 anos, hipertenso, cardiopata, falou que o coração também já é mais fraco. Vamos descer logo. Antônio é levado rapidamente para a tomografia, mas a sala está ocupada. Nesta tarde, o hospital recebeu 3 possíveis casos de AVC ao mesmo tempo. O Dr. Rui faz o primeiro atendimento no corredor. Como é o nome disso aqui, seu Antônio? Como é o nome disso aqui? Olha para mim agora, faz assim, ó. A situação é grave. Antônio não consegue falar nem entender o que lhe é dito. Perdeu força do lado direito do corpo. Segura 10 segundos, sem deixar cair, tá, seu Antônio? Vamos lá, força, 10 segundos, segura. Ok. Tenta mexer o braço pro lado. Tenta mexer o braço. Ele foi dormir por volta das 10h30, acordou às 15 horas já com esses sintomas, e a gente não sabe exatamente que horas esses sintomas se iniciaram. Antônio pode ter sofrido o AVC há pelo menos 6 horas e meia. Até pouco tempo atrás, pessoas como Antônio que chegassem no hospital 4 horas e meia depois do início dos sintomas não eram tratadas, porque se acreditava que a medicação não traria benefícios. 2 tecnologias aprovadas nos últimos anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mudaram essa história. Um novo tratamento associado a uma ferramenta de inteligência artificial oferece mais uma chance para os pacientes com AVC. Antônio faz a tomografia. Está obstruída uma artéria grande e das mais importantes. É um AVC isquêmico grave. As imagens do exame são enviadas imediatamente para um programa de computador que indica se existem regiões do cérebro que ainda podem ser salvas. O resultado aparece em tempo real nos celulares dos neurologistas. O Dr. Daniel explica o que os médicos viram naquele momento. E esse exame mostra qual área do cérebro já morreu, que é essa rosa aqui, ou seja, bem pequena, e em verde aqui é possível de se ver a área que está em sofrimento. Então, comparando a área em sofrimento com a área que já morreu, nós vemos que existe uma grande área a ser salva aí. O programa, em uso em 5 hospitais públicos e 10 privados do país, ampliou a janela de tratamento. Agora os pacientes podem ser tratados até 24 horas depois dos primeiros sintomas, caso existam regiões do cérebro que ainda não foram comprometidas pelo AVC. Pessoal, eu vou pausar só para a gente terminar a aula, depois eu mando o vídeo lá no grupo para vocês terminarem de assistir, tá? Então, assim, alguns cuidados que a gente precisa ter com o paciente de AVC. Na questão da alimentação, se o paciente estiver deitado, eu dou comida para ele deitado e água também. Por quê? Gente, jamais dê comida para o paciente deitado, né? Porque, ou água, porque ele vai se engasgar e ele pode morrer, tá? Então, assim, quando ele estiver se alimentando, ó, no período de alimentação, o paciente deve ficar sentado durante todo o tempo, tá? E durante 30 minutos após as refeições. Tá? Então, ele almoça, ou janta, ou toma café, enfim, e fica mais 30 minutos ali sentadinho. Depois ele deita, tá? Supervisionar as refeições para caso o paciente se afogue, que a gente tem que socorrer, tá? Porque o engasgo leva à morte. Para ingestão de líquidos, utilizar canudos ou colher. Evite alimentos que são muito secos, porque a pessoa tende a engasgar mais quando o alimento é muito seco. Tá? Oi. A vasilha lá, ela se engasga toda hora? Do nada, assim. Do nada. De repente, ela fica vermelhinha assim, e eu bate nas costas dela assim, ela vai voltando, mas assim, do nada. Tem que bater aqui, ó. Hã? Em vez de bater nas costas, é aqui que você pode se engasgar, mas não. Assim, ó. Coloca uma mão e bate com a outra assim. Ela bateu nas costas dela, na frente piorou. Então, pessoal, ó, o cuidador tem que ter a consciência que há um percentual muito grande das pessoas que têm AVC, desenvolver transtorno psicológico. A gente vai ter que ajudar muito essa pessoa, a nova adaptação da vida dela, né? Porque ela pode perder o movimento de um lado inteiro do corpo, não voltar a falar, enfim. Há inúmeras coisas que vão acontecer com o paciente do AVC
É uma coisa bem grave, é a segunda causa de morte no Brasil, mata aí 100 mil pessoas por ano, tá? Então é uma coisa muito séria, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o assunto? Meu marido não está nervoso? Ele fala tudo. Fala tudo a língua? Eu brinco com ele porque ele não deixa ele tristinho, né? Ele falou, respira fundo e fala devagarzinho. Então, quais são os principais sintomas do AVC? Dormência, Formigamento, boca torta, língua enrolada, dormência no braço, perda da fala, perda de movimento do corpo, Nas pernas, no braço, não tem força. a pessoa não fala, não reconhece objetos, não reconhece pessoas. pressão sobe. Né? Então, há ali um entupimento ou rompimento e no coágulo na cabeça, né? E a pessoa ali pode vir a óbito na hora do AVC, tá bom? Então é um assunto bem sério aí, pra gente saber se nós tivermos um paciente que vá ter o AVC, tá bom, meninas? Então aí, ali só fala dos fatores de risco do AVC. A professora vai deixar de tarefa, então, só a pergunta número 2 do capítulo anterior para vocês, tá? Número 1, né? Número 1, desculpa.